Graça e paz, que Deus te abençoe grandemente, que Ele possa te fortalecer e te capacitar durante os dias. Eu quero começar hoje orando com você e por você. Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer pelo dia frio. Queremos pedir para que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar. Queremos pedir pela vida da Fernanda em Curitiba, da Silvana, Vandeir e Rafa. Que o Senhor possa vir sobre a vida deles, sobre a vida dos enlutados. Pai, em nome de Jesus, vem com a sua mão poderosa sobre aqueles que estão enfermos e vem trazer cura, Senhor. Cura espiritual, emocional e física. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Continuamos a falar sobre como viver acima da mediocridade e hoje nós vamos falar de ficar firmes quando a inferioridade ainda for numérica. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou apenas me escutar no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, parece que a palavra de ordem é ser diferente. Então essa é a grande influência, seja diferente. Mas em meio a tudo que eu vejo, eu nunca vi tantas pessoas iguais achando que são diferentes, ou tentando ser diferentes, ou conclamando serem diferentes. Eu digo isso em qualquer aspecto de vida. E isso é uma coisa para que a gente possa pensar. Provavelmente o temor real de ser diferente vem de encontro com aquela ideia de se passar de tolo, de medo de não estar pertencente a um grupo, de ser vilipendiado, mal interpretado, e entre outras coisas. E a gente acaba falando que é diferente, mas sendo exatamente como todos os outros. Mas para se viver acima da mediocridade, é necessário coragem, é necessário resistência, força para vencer a tentação, focar a mente, não se conformar com o século, com o mundo a qual se está. Vamos pensar comigo. Vamos falar e pensar sobre a conformidade, a análise, tentar analisar essa ideia de conformidade. Com base no texto de Romanos 12, vamos pensar então algumas observações, tá certo? Então vamos lá. Essa verdade é principalmente para cristãos. Sem que haja uma fé vital em Cristo, é impossível empreender uma guerra contra o sistema que se está imposto. É necessário fé, não crença, não acreditar. Estou falando de fé. Exercer fé acima de qualquer coisa. É crer, não é ter uma crença em si. Um segundo aspecto é a urgência da mensagem de Paulo. Paulo diz rogo-vos. É um termo de urgência. Ele não disse assim, se der tempo. Eu acho que seria interessante você fazer. Não, ele fala, eu rogo a vocês. Uma outra questão, se é a urgência, essa urgência se relaciona com sacrifício. O que é sacrifício? É comprometimento. E isso requer sacrifício. Ter compromisso e ter comprometimento é um sacrifício. E no caso, então, do texto, ele fala que deve ser santo e vivo. Algo que tenha valor para as nossas vidas. E olha que eu quero que você entenda. Eu disse valor e não disse custo. Boa parte do que você acha que tem valor é baseado somente em algo que se custa. Valor é muito acima
de questões financeiras. Nós sempre pensamos, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Penso logo no meu bolso. O seu bolso custa. Valor é muito mais alto que isso. Uma quarta coisa, o sacrifício deve abranger os dois reinos. E aí eu vou falar dessa pessoa interior, dessa pessoa exterior. Essa pessoa interior é atingida pela prática, pela palavra, a decisão. Já exterior é a parte das nossas vidas, dos nossos corpos, como vamos sentir tudo isso, como vamos reagir a tudo isso. Por isso, dois reinos, o reino espiritual e o nosso reino humano, nosso reino carnal. Um quinto aspecto é que o sacrifício é essencialmente espiritual. Olha que interessante. Falamos agora de sacrificar algo de valor e agora eu vou afirmar que o sacrifício é essencialmente espiritual, algo que tem valor e não que se tenha custo. No que tange a Deus, o que podemos restringir a Deus, uma vida piedosa, uma vida coerente, é agradável a Deus. E no que tange as nossas vidas, ter uma vida piedosa e ter uma vida coerente é um ato de culto. É um culto que nós passamos a prestar. Este culto não é somente um ato dominical. Esse ato dominical é algo feito em uma congregação, com irmãos de fé. O culto a qual eu estou falando é muito mais que um dia, é uma vida por completo. A minha vida, a sua vida é um sacrifício vivo e santo, e ele tem que ser agradável a Deus, e para ser agradável a Deus, ele tem que ser completo. O sacrifício essencialmente espiritual, o sacrifício que tem a valor, conduz para uma decisão prática e radical. O texto não fala exatamente assim, não vos conformeis com este século. Em algumas outras traduções ele fala mundo. Mas ele fala ainda assim, transformai-vos. Ou seja, não negociem princípios, não se moldem, e sim transformem-se. Metamorfose espiritual em nossa mente, para sabermos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente saber ou tentar colocar esses princípios na nossa vida, a gente tem que ter em mente uma outra questão, que são os 4 objetivos do sistema mundano, do sistema do mundo que se está. Então vamos lá: dinheiro, prestígio, poder, prazer. São 4 grandes objetivos desse sistema posto que se está. Bens e dinheiro, considerado o mais importante. Alimenta o materialismo, alimenta o ego, alimenta aquilo que é palpável. Segundo, o prestígio, fama, notoriedade, popularidade. É o anseio de ser conhecido, ser alguém aos olhos de alguém. É basicamente ser um ídolo de alguém, um Deus para alguém. O terceiro, poder. Manter influência, exercer controle sobre alguém, pessoas, grupos. Desejo de manipular, de manobrar pessoas. Prazer, o hedonismo. Basicamente o lema, se for bom, faça. O estigma de gratificação de desejos. E quase sempre isso culmina em questões sexuais. Preste atenção. Se você entregar um filho a esse sistema posto, sem um mínimo de informação, sem um mínimo de técnica de como lutar com esse sistema, em breve ele se comportará, falará exatamente de acordo com esse sistema. 1 Coríntios 15:33 nos alerta para isso. Ele diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes.
Pense comigo. Uma cena antiga agora, lá em Deuteronômio 6, 10, 15, mas é uma mensagem extremamente moderna. Em Deuteronômio, o povo que passou 40 anos no deserto, depois de terem sepultados todos aqueles que desafiaram a liderança de Moisés, aqueles que falaram mal da terra, menos Josué e Caleb, que foram os únicos que não desafiaram e que não falaram mal da terra, eles voltaram para tomar posse de Canaã. São aqueles que viveram então durante 40 anos no deserto. Sepultaram todos que duvidaram. E agora eles estão prontos para invadir Canaã. Moisés então chama todos e passa a adverti-los sobre a tentação de se esquecerem de Deus. Vai lá, depois você lê Deuteronômio 6. E ele começa de uma forma bem paternal, bem de cuidado, a avisar aqueles hebreus, aqueles homens e aquelas mulheres, do que eles iam passar a ter. Ele começa a falar sobre o que eles vão ver lá. Olha, terra, campos que vocês não semearam, casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, e serão de vocês. Então, não se acostumem, não fiquem mimados, devido às facilidades que vão encontrar. Temos então 4 princípios para percebermos. Primeiro, obter alguma coisa a troco de nada pode levar à irresponsabilidade. Quando algo nos vem de forma muito fácil, somos tentados a ter uma atitude de que, quem precisa de Deus? A irresponsabilidade cria uma atitude descuidada. Quando recebemos muitas coisas sem pagar nada por elas, surge uma atitude descuidada, de incapacidade de discernir valores, o que realmente importa. Uma atitude descuidada, então, conduz à perda de padrões. Logo, os hebreus estariam rodeados de pessoas que adoravam outros deuses, e com a perda dos padrões, corre-se o risco de abraçar também outros e qualquer deus. E a perda de padrões gera insegurança. Quando nos tornamos descuidados nas questões espirituais, é exatamente quando iniciam problemas. A irresponsabilidade gera descuido e, por fim, perda dos padrões, que resultam em uma insegurança, em não ter base, em não ter algo que seja o alicerce para a vida. O que nós temos que pensar, então, é como tratar a nossa mente. Então, poderíamos pensar em 4 afirmações bem simples para renovar a mente. 4 afirmações breves que deveríamos talvez trazer à nossa memória sempre. A primeira, eu sou responsável. Isso. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável. Eu que decidi. Segunda, não devo me esquecer. A exemplo de Deuteronômio 6. Não se esqueça do Senhor que tirou da terra do Egito. E se você não precisou lutar para sobreviver, é fácil se esquecer de Deus. Se você não teve um Egito, é fácil você deixar Deus de lado. Terceira, deverei prestar contas um dia. Para quem? Para Deus. Sim, será para Deus. Independente de quem somos, dependendo do nosso status, independente da conta bancária, independente de qualquer coisa, nós prestaremos contas a Deus. Última afirmação. Recebo os meus padrões e a minha segurança do próprio Deus. Não de meus amigos, não dos meus empreendimentos, não dos meus valores, não. Cristo sempre será a minha segurança. Para encerrar, não se deixe levar pela multidão. É preciso coragem para permanecer firme e muitas vezes firmes e sozinhos, com uma mente renovada, vivendo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E quando eu falo sozinho, é porque por muitas vezes, quando nós decidimos fazer a diferença, quando nós decidimos viver acima da mediocridade,
mesmo quando estivermos em inferioridade numérica, é porque nós fomos desafiados e tivemos coragem de aceitar os desafios. Que Deus te abençoe e que você possa ser desafiado e que você possa permanecer com coragem para romper os desafios e viver acima da mediocridade. Amém? Pai, eu quero te agradecer. Que o Senhor possa vir sobre os nossos corações, que o Senhor possa nos capacitar, nos orientar, tratar o nosso coração. Queremos viver acima da mediocridade, queremos romper com esse sistema posto. Vem sobre as nossas vidas, nos capacita e nos fortalece, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te capacite. Não se esqueça, amanhã Claribob, no canal Claribob, e domingo nós nos vemos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Um grande abraço. Fique na paz.